Pessoal, muito boa tarde aí para todos. Eu gostaria de me apresentar rapidamente aí para todo mundo. Alguns eu imagino que já me conheçam, outros pelo nome a princípio eu não sei quem são as pessoas. Então gostaria de me apresentar. Meu nome é Ivo Valente, eu sou consciencioterapeuta da OIC, coordenador de pesquisa da OIC. OIC, para quem não sabe, é a Organização Internacional de Consciencioterapia, tá? Essa instituição que se dedica aos estudos, às pesquisas da consciencioterapia. Nós aqui fomos convidados aí pela equipe da Apex para falar a respeito de consciencioterapia e proexologia. A gente vai tecer algumas relações, procurar estabelecer alguns tópicos de comparação, alguns pontos de discussão a respeito das relações que nós podemos ter entre essas duas disciplinas conscienciológicas, a consciencioterapia e a proexologia. Primeiramente, eu gostaria de deixar vocês aí totalmente à vontade para fazerem quaisquer perguntas, quaisquer colocações, inclusive durante a palestra, desde já, tá? A gente não vai esperar até o final para vocês poderem conversar, etc. Não. Vocês já podem perguntar a partir de agora. Eu não sei se tem pessoas que estão assistindo uma webconference pela primeira vez aqui da Apex. Caso tenha alguém que esteja assistindo pela primeira vez e não entender alguma das palavras que nós estamos usando aqui, eu queria deixar a pessoa bem à vontade para fazer perguntas sobre qualquer palavra, qualquer vocábulo que nós usarmos aqui. Nós vamos estar à inteira disposição para esclarecer, tá? Pessoal, então o título aqui da nossa webconference de hoje vai ser... o Anderson está dando um toque aqui para mim, que é a primeira vez. Anderson, então fica bem à vontade, se qualquer palavreado aqui que eu usar, qualquer vocabulário que eu usar, que você não estiver entendendo, você pode fazer pergunta. A Cristina Velton também está me dando aqui está se comunicando pelo chat, está dizendo que é a primeira vez que ela está participando aqui da webconference, tá? Qualquer termo da conscienciologia, eu não sei se é a primeira vez que vocês estão tendo contato com a conscienciologia. Caso seja também, não tem problema, qualquer palavra, qualquer termo, qualquer coisa que eu usar e que ficar assim esquisito, alguma palavra que não ficar bem clara, por favor, tanto Anderson quanto a Cristina, e se porventura tiver mais alguém, podem perguntar à vontade, tá? Então, pessoal, a gente vai começar aqui agora a nossa palestra falando da consciencioterapia e da proexologia. Consciencioterapia e proexologia, que são duas especialidades da conscienciologia, dessa ciência que procura estudar a consciência. E quando nós falamos aqui consciência, nós estamos falando aqui de alma, de essência, de espírito. Nós não usamos esse outro vocabulário, alma, espírito, porque eles têm às vezes uma conotação muito religiosa que não se prestaria muito bem para uma ciência. Então o termo que nós utilizamos é consciência, que designa essa essência íntima que cada um de nós tem, tá? Então, consciencioterapia e proexologia são especialidades dessa ciência maior, que é a conscienciologia. Estamos passando aqui. Agora, pessoal, existe um aviso que eu gostaria de dar aqui para vocês, tá? Muitos de vocês com certeza já viram esse princípio da descrença. Para o pessoal da primeira vez, eu gostaria de salientar. Pessoal, aqui a gente não tem intenção de convencer vocês de absolutamente nada. Nós não temos a intenção de fazer a cabeça de vocês, de fazer lavagem cerebral, de dizer que vocês têm que aceitar alguma coisa X, Y, Z. Nós não temos nenhuma pretensão, nenhuma intenção nesse sentido. Em todas as instituições conscienciológicas, em todas as atividades da conscienciologia, em todos os sites da conscienciologia, vocês vão ver esse princípio que está aí. É o princípio da descrença. Nesse princípio está colocado o quê? Não acredite em nada. Nem mesmo no que for falado, nesse caso aqui, nesta webconference. Experimente. Tenha suas experiências pessoais. Então, pessoal, isso que significa o seguinte: nós não queremos convencer vocês de nada, também não queremos dar provas definitivas a respeito de nada. O que nós podemos fazer com vocês é convidá-los, caso queiram, a fazer autoexperimentações a respeito dessas temáticas que nós vamos estar falando aqui, tá? Então, não temos a pretensão de convencer vocês de absolutamente nada, ou de forçar a barra no que se refere às ideias de vocês terem que aceitar determinadas coisas. Nós não temos nenhuma intenção nesse sentido. Nós vamos procurar aqui trabalhar sempre com a postura mais antidogmática possível. Nós não queremos trabalhar com verdades absolutas, nós não queremos trabalhar com coisas que as pessoas têm que aceitar, dizer sim e não e abdicar do seu próprio questionamento, do seu próprio espírito crítico. Nós não temos nenhuma intenção nesse sentido. Então,
Isso eu falo principalmente para o pessoal de primeira vez, tá? A Cristina está me informando que ela é voluntária do IPC do Rio, então ela provavelmente já conhece esse princípio. Então, para o Anderson ou para qualquer outra pessoa aqui que esteja de primeira vez, nós não vamos convencer vocês de absolutamente nada e nem dar provas definitivas de absolutamente nada. O que nós podemos oferecer é informações para vocês auto-experimentarem e tirarem as suas próprias conclusões a respeito das questões da conscienciologia. Vou passar para o próximo slide. Vou clicar aqui de novo, parece que não foi, vamos tentar. O mouse não está obedecendo, Sabrina, se você puder clicar por aí vai ser melhor. Ok. Pessoal, então vamos dar algumas definições básicas aqui. São 3 definições simples, para vocês entenderem mais ou menos o decorrer dessa web conference. Primeira coisa é a consciencioterapia. Consciencioterapia é a especialidade da conscienciologia que vai estudar a remissão das parapatologias da consciência. O que eu estou querendo dizer com esse palavreado todo? Remissão das parapatologias da consciência, tá? Então a consciencioterapia, eu perdi a minha imagem aqui, tá, Sabrina? Então a consciencioterapia, ela vai estudar a remissão, a cura de patologias e parapatologias conscienciais ligadas aí à consciência. Então o que a gente está querendo dizer com isso? Nós temos corpos, outros veículos de manifestação, outros corpos além do corpo físico. E esses outros corpos, esses outros veículos, como a gente usa essa expressão, eles também podem ficar doentes, eles também podem adoecer. A consciencioterapia vai ser exatamente a ciência, a especialidade conscienciológica, que vai procurar se dedicar ao estudo da remissão dessas parapatologias, ou seja, patologias de outros corpos, patologias de outros veículos que todos nós estamos usando o tempo todo. E a consciencioterapia vai ser baseada nos recursos da conscienciologia. E a gente tem aqui um ponto que é muito importante, tá, pessoal? Na consciencioterapia, a gente sempre trabalha com uma questão que nós chamamos de autocura ou autorremissão. Eu vou usar agora a palavra aqui, autocura. Ou seja, ninguém vai curar ninguém de nada, tá? É a consciência que vai curar a si mesma. Então, mas é claro, isso não significa que a consciência, que a pessoa está sozinha e que ela vai ter que se virar para ter a sua autocura. Ela vai ter que se virar até certo ponto. Ela pode ter ajuda, ela pode recorrer à ajuda. Porém, quem vai dar a autocura mais definitiva? A cura mais definitiva das próprias problemáticas da consciência é a própria consciência. Ok? Então, a consciencioterapia vai estudar o processo consciencioterápico, ou seja, vai estudar a remissão, a cura das patologias e, através de recursos da conscienciologia, procurando sempre otimizar a autocura das pessoas. Quem vai se curar são as próprias pessoas, são as próprias consciências. E a consciencioterapia visa a otimização dessa autocura. Ok? Qualquer pergunta, fiquem à vontade. E a proexologia? Proexologia é a especialidade da conscienciologia que vai se dedicar ao estudo das programações existenciais. O que é programação existencial? Ou proexis, que é o termo que na conscienciologia nós usamos com mais frequência. É a missão de vida que a pessoa tem aqui nessa vida intrafísica. Ninguém veio a essa vida humana a passeio. Ninguém veio a essa vida humana a turismo. Ninguém veio a essa vida humana simplesmente para ter um festival de hedonismo, só ter prazer e não fazer mais nada de útil para ela e para as outras pessoas. Então, aqui a gente parte do pressuposto que a programação de vida, toda pessoa, aí num nível maior ou menor, é claro que a natureza dessa programação existencial vai variar muito, mas muitas pessoas têm isso que nós chamamos de programação existencial e até uma maxi-programação existencial. A pessoa veio fazer alguma coisa de útil aqui na vida humana, tá? Ninguém veio para essa vida humana simplesmente a passeio, a Deus dará, né? Sem ter nenhuma responsabilidade maior para ser cumprida aqui. Tá claro? Então, consciencioterapia estuda a remissão das doenças da consciência e a proexologia vai estudar exatamente a missão de vida, a programação de vida que todos nós, num grau maior ou menor, temos, no sentido que temos alguma responsabilidade aqui com essa vida humana.
temos um conjunto de tarefas a serem realizadas nessa vida humana. Agora, depois eu vou dar alguns indicativos para a pessoa saber, de acordo com a consciência terapia, para ela saber se ela está dentro da sua programação de vida ou se ela está, às vezes, um pouco fora da sua programação de vida, precisa de algum ajuste, precisa de algum conserto, ok? E agora, a terceira definição é a autoconsciencioterapia. Na consciencioterapia, nós dizemos que a consciencioterapia clínica, ou seja, quando tem consciencioterapeutas procurando ajudar uma pessoa no seu processo de autocura, que a consciencioterapia só vai funcionar se a pessoa fizer o esforço dela no que se refere à autoconsciencioterapia. Então, o que é autoconsciencioterapia? É a própria consciência sendo terapeuta dela mesma. Eu vou repetir. É a própria consciência sendo terapeuta dela mesma. Então, ela vai utilizar os recursos da consciencioterapia, da conscienciologia, visando a melhoria da sua saúde, visando a sua autocura, ela com ela mesma, tá? A autoconsciencioterapia, a pessoa pode fazer a autoconsciencioterapia só com ela mesma, estudando aí os livros da conscienciologia, estudando aí os escritos já da consciencioterapia, que já temos alguns artigos publicados, e ela procurar aplicar técnicas autoconsciencioterápicas com ela mesma, sem recorrer à ajuda de ninguém, no caso de nenhuma outra consciência intrafísica. Agora, tem pessoas que, quando estão mexendo com elas mesmas ou estão querendo evoluir, encontram determinadas dificuldades, encontram determinadas situações que precisam ser mais bem elaboradas. E elas podem pedir ajuda nesse sentido. A OIC oferece um serviço de ajuda especializado, que é de consciencioterapia clínica. Então, a pessoa que ela se dispõe a ser evoluciente. O que é o evoluciente? É a pessoa que se dispõe a passar pelo processo consciencioterápico, seja na autoconsciencioterapia ou pela heteroconsciencioterapia. Uma pessoa que se dispõe a ser evoluciente, ela pode receber ajuda lá dos consciencioterapeutas da OIC. Depois, aqui no decorrer da webconferência, eu vou dar mais um ou outro toque a respeito da questão da consciencioterapia clínica. Pessoal, eu gostaria de saber aí com todos vocês se está tudo claro, se a respeito desses 3 termos que nós estamos falando aqui, tudo ficou claro. Às vezes eu falo muito rápido, de repente passou alguma coisa aí que vocês gostariam de perguntar. Só vou dar aqui alguns segundos para ver se alguém vai se manifestar e a gente já recomeça no próximo slide. Pela Márcia do Rio de Janeiro está tudo ok, beleza. O Maranã, tudo ok. A Roberta Castro. O Anderson, sobre a proexologia, você quer fazer alguma pergunta sobre a proexologia, Anderson? Parece que o Anderson quer fazer alguma pergunta aí sobre a proexologia. Pode digitar sua pergunta, tá? Nós a definimos, não sei se é isso. A definição da proexologia é dada pelo professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira sistematizou boa parte das especialidades aí da conscienciologia, e ele é quem deu essa definição aí, ele que criou boa parte dessas, não é só ele, hoje tem várias outras especialidades, não foi só ele que criou especialidade conscienciológica, mas cada um tem a sua programação definida quando? Ok, agora eu entendi, tá bom, tá. Eu tinha entendido realmente diferente, Anderson, agora ficou bem mais claro. Quando que nós definimos essa programação existencial? Aqui na conscienciologia, nós partimos de um pressuposto que as pessoas têm outras vidas, outras existências. Porque uma vida só para aprender tudo que a gente precisa aprender é pouco. Então, o que ocorre? Nós temos várias vidas e no intervalo de tempo entre uma vida física e outra, nós temos aquilo que nós chamamos de intermissão. É o período em que a consciência, ela, digamos assim, a pessoa morreu, perdeu o corpo físico, mas ela continua vivinha da Silva. Aliás, mais viva do que nunca. E ela está naquilo que nós chamamos de período de intermissão, quando está sem um corpo físico. Nesse período intermissivo, dependendo da situação dela, dependendo da lucidez, ela pode definir, em conjunto com outras consciências, a sua programação de vida. Então, somos nós mesmos, Anderson, respondendo aí a sua pergunta, que definimos a nossa programação existencial, que definimos a nossa programação de vida, tá? É óbvio que muitas vezes nós temos a ajuda de outras consciências, até consciências mais maduras do que nós, dependendo da situação, ok? Isso vai variar muito
dependendo do nível de lucidez da consciência no seu período de intermissão, tá? Se a consciência estiver mais lúcida, se a consciência estiver mais ciente do que está acontecendo com ela, ela sabe que morreu, por exemplo, porque tem muita gente que morreu e pensa que fica décadas achando que está viva, quando na verdade já morreu, tá? Então, a pessoa que morreu, mas que está lúcida, estou falando pessoa porque ela continua com os mesmos atributos lá na dimensão extrafísica. Ela, mesmo já sabendo que morreu, estando lúcida dessa condição, ela pode sim definir a sua programação de vida com o auxílio de outras pessoas para a próxima existência. Ok? Então, Anderson, nós temos um papel ativo na definição da Proexis. O Anderson está dizendo aqui que ficou claro. Beleza, Anderson. Qualquer outra pergunta, fique à vontade, tá? Pessoal, aqui são as etapas da autoconsciencioterapia, que inclusive são trabalhadas tanto na consciencioterapia clínica, lá na OIC, no nosso serviço lá da OIC, mas qualquer pessoa, independente de conhecer o trabalho mais diretamente da OIC, pode aplicar essas etapas. Então, o que são as etapas aí da autoconsciencioterapia? Nós temos 4 etapas básicas, que são as seguintes: autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação, tá? Então, a autoinvestigação, a pessoa ela vai começar a investigar coisas que estão mal paradas com ela mesma, coisas que ainda precisam ser melhoradas, coisas que ainda o troço não está bacana, coisas que ela precisa dar uma revisada, coisas que ela precisa dar uma melhorada. Então, por exemplo, existem técnicas para a pessoa, às vezes ela pode partir já de uma situação específica que ela está se incomodando com aquilo que quer estudar mais, ou às vezes ela pode começar até com a mente mais aberta. Então, por exemplo, a gente tem uma técnica aqui de autoinvestigação. Chama-se a técnica do aproveitamento do mal-estar. Ou técnica, não sei se tem o nome agora técnico todo certinho, mas a técnica significa o quê? A pessoa vai aproveitar literalmente as situações que lhe causam mal-estar. Então a pessoa está lá numa roda de amigos, por exemplo, e alguém fala lá em dinheiro, alguém lá fala em sustentabilidade financeira. E a pessoa se incomoda com aquele assunto. Só de escutar o assunto ela ficou incomodada, aquilo incomodou ela, se possível ela não gostaria nem mais de escutar a respeito daquele assunto. Eu estou citando esse assunto, mas poderia ser qualquer outro, tá? Eu dei aqui um exemplo hipotético. Outros se incomodam só de ouvir falar a respeito de afetividade, de sexualidade. Aí a gama de assuntos é imensa. Cada um vai descobrir os seus próprios incômodos. Esse incômodo deveria ser um ponto de pesquisa para a pessoa, para ela se auto-investigar mais. Por que quando falam nesse assunto eu fico incomodado? Por que quando toca nesse assunto dá um incômodo dentro de mim? Então a pessoa ela pode, a partir daí, eu estou citando uma técnica, pessoal, existem outras, em que ela vai começar a se auto-investigar mais a partir daquele incômodo. E se ela procurar aplicar isso com seriedade, ela pode chegar naquilo que a gente chama de autodiagnóstico. Então a pessoa ela chega numa conclusão a respeito de um mecanismo de funcionamento dela. Então, por exemplo, a pessoa sente-se muito incomodada quando ela falam de trabalho voluntário para ela. Ela se incomoda com aquilo, ela se fica muito chateada com aquilo. Então, o que ocorre? Na hora que ela vai fazer uma autoinvestigação, ela pode chegar, tá, pessoal? Não estou querendo aqui generalizar. Ela pode chegar numa conclusão de que ela é muito egoísta, tá? Ela não suporta escutar trabalho assistencial, trabalho voluntariado, porque ela vai ter que... Ela até às vezes admira, mas aquilo cria um mal-estar nela porque ela só está pensando nela às 24 horas do dia. Ela não consegue pensar nem um pouquinho, nenhuma hora em outras pessoas. Então ela chega no autodiagnóstico que ela é muito egoísta, tá? E veja bem, esse autodiagnóstico não tem nenhuma conotação de sofrimento. Eu acho importante deixar isso claro aqui, tá? Quando a pessoa chega no autodiagnóstico, quando ela vê um mecanismo dela, alguma coisa que não está funcionando bem, e dá um nome para aquilo, isso é muito bom. A pessoa ela fica até contente quando ela descobre que ela é egoísta, tá? Então, autoconsciencioterapia, pessoal, isso é importante. Não tem conotação de sofrimento. Se alguém pensa que autoconsciencioterapia tem alguma coisa a ver com sofrimento, está totalmente equivocado, tá? Autoconsciencioterapia não tem nenhuma conotação quanto à questão de sofrimento, ok? Agora, depois que a pessoa chega no autodiagnóstico, ela descobriu que ela é egoísta, ela pode ter aí ações de autoenfrentamento, ela vai se autoenfrentar. Já que eu sou muito egoísta, o que é o contrário do egoísmo?
É o altruísmo, não é? A pessoa sair dela e fazer assistência, ser mais altruísta com os outros. Então ela vai ter ações em que ela vai querer aumentar o seu altruísmo. Ela vai começar a fazer assistência. Ela vai começar... e quando eu estou fazendo assistência, não é só tarefa do esclarecimento, não. Muitas vezes tem que ser tarefa da consolação mesmo, dependendo do caso, tá, pessoal? Então a pessoa começa a visitar lar dos velhinhos, ela começa a visitar lugar orfanato, ela começa a visitar instâncias onde tem gente que está necessitando de ajuda. E ela vai lá, faz um trabalho voluntário, pelo menos de 1 hora, 2 horas, o que for. E ela começa a se auto-enfrentar na prática em fazer a assistência para as outras pessoas, tá? No nível maior ou menor. Pessoal, todos os exemplos que eu estou colocando aqui são hipotéticos, ok? Mas essa questão de assistência, ela é, digamos assim, é um dos pontos, inclusive, que a gente vai abordar na questão da programação existencial. Uma pessoa que se sente ociosa do ponto de vista assistencial é de se perguntar, essa pessoa está dentro da sua programação de vida? Essa pessoa está fazendo alguma coisa de útil? Ociosidade do ponto de vista da Proexis é sempre alguma coisa esquisita, tá? Programação de vida, se a pessoa está executando a sua programação de vida, a gente pode até dizer bem claramente, não existe ociosidade assistencial, ok? Outro tópico que eu acho que vale a pena colocar aqui é a questão da autossuperação, a 4ª etapa da autoconsciência terapia. O que acontece? Na autossuperação, a pessoa conseguiu superar, num grau maior ou menor, às vezes até definitivamente, aquele processo, por exemplo, de egoísmo que a pessoa estava tendo. E ela se torna realmente uma pessoa mais altruísta. No que ela faz esse movimento de altruísmo, ela ganha mais energia. Ela ganha mais combustível energético. O professor Valdo está usando muito a expressão volicionina, tá? Ela ganha mais motivação energética para tocar a sua própria vida. Então, nesse mecanismo de autossuperação que ela tem, o que acontece? Ela ganha mais energia, ela fica mais energizada, pode dar uma euforia positiva nesse sentido, e a partir dessa autossuperação, eu estou usando aqui porque o meu dedo aqui é para dizer o seguinte, ela ganha energia na autossuperação, e essa energia pode ser aplicada para a pessoa fazer mais autoinvestigação, ver quais são os próximos mal-estares, ver quais são as próximas situações que precisam ser melhoradas, e vai andando, vai investindo aí no seu processo evolutivo. Pessoal, eu gostaria de saber se para todos vocês ficou claro aí, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito desse slide. Eu gostaria só de registrar que eu estou vendo aqui que o João Speck, de Tubarão, que foi meu colega de ensino médio lá em Santa Catarina, se eu não estiver errado, ele está aqui assistindo. João, um abraço aí para você, tá? Pessoal, onde posso estar fazendo consciência terapia sem ser em Foz do Iguaçu? É uma pergunta da Carla, tá? Eu não sei qual que é a cidade da Carla, de onde ela é, mas ela está aqui. Um abraço para você também, João. A Carla está colocando aqui, onde posso estar fazendo consciência terapia sem ser em Foz do Iguaçu? Olha, hoje a maior parte dos atendimentos consciência terápicos estão acontecendo sim na cidade de Foz do Iguaçu, ok? Nós não temos unidades fora de Foz do Iguaçu por enquanto, até o momento. Por outro lado, de vez em quando, nossas equipes viajam para outras cidades e fazem atendimentos consciencioterápicos. Inclusive, em Curitiba, daqui a pouco a gente vai estar fazendo aí Em Curitiba vai ter aí um período de tempo aí com atendimentos consciencioterápicos, tá? Então, pessoal, essa questão aí a maior parte dos atendimentos ainda é feito aqui em Foz do Iguaçu. Curitiba já fizemos atendimentos intensivos. Em São Paulo já fizemos atendimentos intensivos, tá? Aí, Carla, para você entrar, eu vou pedir para você entrar em contato. Aliás, pessoal, eu vou aproveitar a pergunta da Carla já para esclarecer esse tópico, não só para a Carla, mas para todas as outras pessoas. Quem tiver interesse em atendimentos consciencioterápicos na OIC, vale a pena acessar o nosso site. É www, eu consigo escrever daqui, Sabrina? Você pode escrever daí. Eu vou tentar escrever daqui. www.oic.org.br, tá? www.oic.org.br, tá? Foi digitado aqui, tá com o nome da Sabrina, que ela é nosso suporte aqui na web conference, tá?
Lá tem o telefone das nossas agendadoras. Aí você dá uma ligada para lá, Carla. Carla ou quem tiver interessado, tá? Para poder aí marcar os atendimentos com sensiterápicos. Agora, Carla, aqui em Foz do Iguaçu, vale a pena quando essa pessoa tiver disponibilidade para fazer um período de 5 atendimentos intensivos. Aqui em Foz nós temos atendimentos intensivos todas as semanas, tá? Do ano, praticamente. Então, se a pessoa tem disponibilidade para vir para cá, é muito bom. Ela vai estar digamos assim, num balneário energético da Cognópolis. Isso facilita muito todo o processo aí dela de consciência terapia. Ok? Então, pessoal, parece que ficou mais ou menos claro, tá? A Carla acho que já ficou satisfeita aí com a resposta, porque a gente falou também de Curitiba, da possibilidade de Curitiba, ok? Então, pessoal, só gostaria de falar um pouquinho aqui da questão do paradigma consciencial. Muitos de vocês já viram isso aqui, eu não vou ficar repetindo isso aqui, a exaustão, não, tá? O que nós temos aqui? A questão do paradigma consciencial. É uma das propostas dessa webconferência. A gente fala um pouquinho sobre saúde e doença dentro do contexto da programação de vida, dentro do contexto da programação existencial, tá? Então, a saúde abordada através do paradigma consciencial leva em consideração os seguintes fatores. Primeiro, multidimensionalidade. Isso aqui, Anderson, talvez seja importante, especialmente para você que está tendo o primeiro contato, tá? Multidimensionalidade. Nós somos seres multidimensionais. Nós somos pessoas que nós não nos manifestamos apenas em uma dimensão, tá? Depois que esse corpo físico aqui for para o cemitério ou for para o crematório, nós vamos continuar vivinhos da Silva, tá? Aliás, mais vivos do que estamos aqui e agora. Então, a consciência ela pode, inclusive, comprovar que existe vida em outras dimensões através da projetabilidade lúcida. Ninguém está dizendo aqui que a pessoa só vai comprovar a multidimensionalidade depois que ela morrer, tá? Não é nesse sentido aqui. Inclusive, tem uma instituição da Conscienciologia, que é o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que se dedica, inclusive, a estudar o fenômeno da projeção lúcida, o fenômeno da projetabilidade lúcida. Você, através do seu próprio esforço, da sua própria motivação, procura sair do corpo de maneira lúcida e verificar, de fato, a realidade da vida em outras dimensões. Uma outra questão é a questão bioenergética. Todos nós utilizamos bioenergia o tempo todo, tá? E as pessoas vivenciam a bioenergia o tempo todo. Quer elas queiram, quer elas não queiram, tá? Então a pessoa vai para uma fila do banco, começa a ficar irritada na fila do banco e nem sabe por que está ficando irritada, tá? Às vezes ela está entrando num contágio energético na fila do banco. Entra em determinados ambientes e se sente mal naquele ambiente. Porque às vezes está interagindo energeticamente com aquele ambiente e por aí vai. A serialidade existencial ou a realidade de outras vidas ou séries existenciais, tá? Tanto eu, quanto vocês, quanto a Sabrina que está aqui colaborando aqui com a webconference, ninguém teve apenas uma vida. Todos nós já vivemos antes e vamos continuar vivendo depois dessa vida, tá? Então a vida humana, digamos assim, a vida humana não é bem vida humana. Nós somos uma consciência que tem uma vida com vários corpos, tá? Corpos que já deixamos em outros cemitérios, em outros crematórios por aí afora, e vamos continuar tendo outras vidas aí, até chegar num patamar de evolução máximo, correto? Que não cabe a gente ficar explicando aqui agora, até sair dessa roda de vidas, mas até sair dessa roda de vidas leva tempo. Outro item do paradigma consciencial que eu acho que vale a pena destacar aqui é a questão da cosmoética. O que é cosmoética? É uma ética maior que transcende simplesmente a dimensão intrafísica e leva em consideração a bioenergética e o processo multidimensional, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais dessa questão dessa cosmoética, dessa ética maior, tá? Dessa ética que, na verdade, o estudo dela deveria nos motivar cada vez mais a pensar mais em evolução, tá? O Anderson, mais uma vez, está perguntando aqui, conseguimos ter consciência dos ciclos anteriores da existência? Eu não sei o que você está tentando usar. Eu não sei, Anderson, o que você está querendo dizer com a expressão ciclos anteriores. Mas eu posso dizer para você o seguinte: através da projeção lúcida, nós conseguimos lembrar de outras existências, de outras vidas, sim, tá? Num grau maior ou menor. Não só através da projeção, através de todo o processo que nós falamos aqui, usamos a expressão parapsiquismo.
Então, sempre que a gente estiver dominando energia, entrando em contato mais lúcido com as outras dimensões, nós podemos ter aquilo que nós chamamos de retrocognição. Estou digitando aqui rapidinho. Ok. Tá? Retrocognição. Só faltou o cedilha ali e o tio, mas é esse o termo, tá? A retrocognição, que é você conseguir lembrar das suas outras existências, lembrar aí das suas outras vidas. Tá claro aí, Anderson? Então isso é possível sim. Agora veja bem, quando eu digo que é possível, não significa que seja fácil, que qualquer um vai ter retrocognição assim rápido, tá? Isso exige esforço, isso exige treino com as energias, treino até com a própria projetabilidade, treino parapsíquico, na verdade, para a pessoa começar a lembrar aí das suas outras vidas, a lembrar aí, não digo nem da vida inteira, mas ter flashes, cenas, determinadas coisas, determinados cenários. E Anderson, aproveitar que você fez tem a ver com a questão da programação de vida. A retrocognição mais séria não é bem a retrocognição de outras vidas. A retrocognição mais séria é a retrocognição que você tem no seu período de intermissão. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha nascido no ano de 1967. O que essa pessoa estava fazendo 2 anos antes de vir para cá, no ano de 1965? Isso é uma pergunta com implicações mais sérias para essa nossa vida atual, tá? Porque daí a pessoa ela pode ver, tá? A pessoa ela vai conseguir isso para ter consciência da sua própria programação existencial. Inclusive ela não precisa ter aquela visão, lembrar o que ela estava. A retrocognição de curso intermissivo é, antes de mais nada, uma retrocognição baseada nas ideias. Essa retrocognição de ideias é mais séria do que você lembrar que teve uma paixão no século XVI e que fez um monte de bobagem por causa daquela paixão boba lá do século XVI. Matou um, se vingou do outro, não sei o quê, parari parará. Às vezes, essa retrocognição de 2 anos simplesmente antes dessa vida intrafísica, ela pode ser mais séria, inclusive, para essa questão da proexis que você citou aí bem. Ok? Pessoal, vou pedir aí para a Sabrina passar para a próxima transparência. Meu mouse não está mexendo aqui não, tá, Sabrina? Ok? Pessoal, de vez em quando aqui eu troco uma ideia com a Sabrina, que ela tá me oferecendo suporte aqui na webconference aqui da Apex, tá? Pessoal, alguns indicadores básicos da questão, tem outros, eu só estou citando esses aqui bem básicos mesmo, a respeito da questão da programação existencial, tá? Primeira coisa, a presença de melancolia intrafísica ou de euforia intrafísica, tá? Ou seja, melancolia, quando a pessoa está triste, não sabe o que fazer dessa vida, pode estar junto, associado com o último item lá de baixo, que é a sensação de vazio existencial. A pessoa lembra até uma coisa meio depressiva. A pessoa não sabe o que fazer dessa vida humana. E ela se sente, às vezes, deslocada, sem saber o que está acontecendo com ela. Isso pode ser, pessoal, é claro que isso também não quero fazer nenhuma generalização apressada aqui, mas isso pode ser indicativo de melancolia intrafísica. E melancolia intrafísica é sinônimo de que a pessoa não está fazendo aquilo que ela deveria estar fazendo nessa vida humana. Está deslocada, ela está no lugar errado, ela está com uma insatisfação que nem ela sabe de onde que vem, tá? Isso pode ser, dependendo da situação, dependendo do caso, de que ela está ectópica, de que ela está desviada na sua programação de vida. Ela veio fazer assistência e só pensou em ganhar dinheiro. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui hipotético, né? E só ficou na questão do dinheiro, não consegue pensar mais nada além do dinheiro, só fica nisso, e a assistência que é bom, nada, né? Quando eu faço, desculpa aqui a minha, né? Minha onomatopeia, mas esse quer dizer o seguinte, a pessoa desviou da programação de vida. Ela desviou da programação existencial daquilo que estava estabelecido, que ela mesma ajudou a estabelecer para ela mesma, tá? Outra coisa, o sentimento de estar atuando em conjunto com... eu não falei da euforia, perdão. Deixa eu voltar aqui atrás e falar um pouquinho da euforia.
Quando a pessoa está na sua programação existencial, ela está executando as tarefas da sua programação existencial, ela ganha um plus de energia. Nesse plus de energia é muito comum ela ter uma condição positiva de euforia. Pessoal, quando eu estou falando dessa euforia, eu estou falando de uma euforia positiva. Eu não estou falando da euforia da mania do transtorno bipolar, tá? Porque essa condição é uma condição de euforia, só que é uma condição de euforia patológica, totalmente doentia. Não é dessa euforia que eu estou falando. Eu estou falando de uma euforia sadia, positiva, em que a pessoa se sente contente, naturalmente contente, com aquilo que ela está fazendo da vida humana, ok? Então, essa é uma euforia positiva, é um indicativo de que a pessoa está no seu padrão, está na sua programação existencial. Outro indicativo de que a pessoa está na sua programação existencial, isso tem que analisar o caso, não dá para generalizar, tá, pessoal? A ausência de autoculpas. A pessoa não fica se culpabilizando pelo que deixou de fazer, ou pelo que fez, não sei o quê, não fica naquele martírio emocional, tá? Então, isso também é uma coisa que até pode estar muito próximo da melancolia intrafísica, ok? Agora, então, sensação de vazio existencial, eu já coloquei. Vazio existencial, pessoal, infelizmente é uma das coisas até mais comuns do que a gente imagina, tá? A pessoa sente um vazio dentro dela que nem ela sabe entender o que é aquilo. Eu já tive a oportunidade de estar em cursos em que vi pessoas descrever exatamente isso, em que ela dizem, olha, eu sinto um vazio que nem eu sei direito o que é, tá? Mas eu estou como se dentro de mim eu tivesse totalmente esvaziado, ok? Então isso são condições que vale a pena a gente pensar, são indicativos. Quando a pessoa está dentro da sua programação existencial, não que ela vai estar no paraíso, mas essa sensação básica de vazio costuma desaparecer, tá? Programação de vida, programação existencial não significa que a pessoa está num paraíso que parou de trabalhar. Não, programação existencial, quando ela está dentro, significa que ela está tendo muito trabalho, tá? Agora, se ela está nesse rumo de ProExis, nesse rumo de programação de vida, a tendência é essa sensação de vazio ficar bem menor, tá? E uma outra coisa, isso a gente usa muito inclusive na consciencioterapia. O sentimento de estar atuando em conjunto com um grupo evolutivo de trabalho proexológico. Então, às vezes as pessoas chegam, por exemplo, você pode ver casos de evolucientes que eles estão se sentindo deslocados, eles não sabem o que vieram fazer da vida humana, e às vezes vale a pena fazer uma pergunta para essas pessoas pensarem. Eu já vi essa pergunta funcionar com muita gente. Escuta, qual o seu grupo? Qual que é o seu grupo de trabalho? Você já encontrou o seu grupo de destino? Você já encontrou aquelas pessoas com quem você combinou lá na intermissão a fazer uma programação existencial em conjunto? Você se sente bem hoje dentro do seu grupo de pessoas? Porque, gente, tem pessoas que convivem só com aquelas amizades ociosas. O que é amizade ociosa? Aquela amizade que só é para fim de semana, botequim, cerveja, churrasquinho. É uma amizade totalmente ociosa e que não serve para absolutamente nada do ponto de vista evolutivo, tá? Então, e às vezes isso aí a pessoa tá... Esse item de amizade ociosa, da pessoa que só tem amigo no boteco, tá? Isso pode ser um indicativo de questão aí de programação de vida. Ou seja, quem são os seus amigos evolutivos de fato, tá? Quem são os seus amigos de ProExis? Quem são as pessoas com quem você deveria estar ou não trabalhando mais em conjunto, tá? Tá claro mais ou menos isso que eu estou colocando? Estou vendo que o Sérgio sorriu aqui. Deve ser por causa da minha onomatopeia que eu fiz antes, tá? Alguma pergunta, pessoal, sobre esses indicadores de programação existencial? Enquanto vocês vão pensando, só queria fazer um breve esclarecimento. Tem melancolias, pessoal, que podem ter um caráter depressivo, tá? E às vezes tem depressões que pode ter uma questão genética. A gente não está excluindo a questão da depressão aqui. Existem depressões que têm um caráter genético, que têm um caráter bioquímico, que é sério e que não pode ser menosprezado. Então, mas você vai dizer, então nem toda melancolia é deslocamento, não é desvio de ProExis. Não, eu não estou querendo afirmar isso aqui não. Agora veja bem,
Será? Eu vou colocar uma hipótese aí para vocês pensarem, e vocês aí podem discordar à vontade, inclusive. Será que uma pessoa que já vem com uma base genética, uma predisposição muito forte à depressão, será que essa pessoa, em outras vidas, ela desviou-se da programação existencial várias vezes? Isso gerou várias melancolias e isso criou uma predisposição íntima para ela ficar mais depressiva nessa vida humana? É de se pensar. Isso eu não tenho como afirmar não, tá, pessoal? Nem que tenho a pretensão aqui de dizer que isso vai explicar todos os casos de depressão. Mas eu acho que é uma hipótese, aí, pelo menos, aí para se pensar, tá? Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre esses indicadores básicos? Tá tudo tranquilo? Tudo jóia? Pela Márcia, tá tudo ok? Ok? Podemos passar já ao próximo slide, sim. Agora, pessoal, processos ectópicos de programação existencial. O que é ectópico? É desvio, tá? Processos de desvio, onde a pessoa está construindo a sua programação existencial no local errado, digamos assim, não está fazendo aquilo que deveria fazer. Então, o primeiro tópico eu já expliquei antes, não sei se vale só repetir aqui, é a ociosidade assistencial. E aí tem uma outra coisa que é para todos nós pensar, tá? Inclusive, independente de ser da conscienciologia ou não, acho que até quem é da conscienciologia deveria pensar mais nesse tópico aqui. A questão da acomodação. A pessoa acha que já fez demais, tá? Não, já tenho não sei quantas décadas de voluntariado, já voluntariei um monte, já fiz um monte de coisa, acho que eu já tinha que fazer tudo. Olha, gente, programação existencial é dinâmica. O ideal é que a pessoa esteja fazendo a sua programação existencial, se esforçando dentro da sua ProEx em todos os momentos da vida. Se ela com 40 e poucos anos está dizendo que não, já cansei, já fiz tudo que eu tinha que fazer já fiz, alguma coisa está errada, tá? Então, achar que já fez demais não é algo que é muito positivo dentro do contexto aí da programação de vida. Tá? Subnível existencial, a pessoa sabe que tem mais, tem potencialidade e não usa. Porque uma das coisas que gera muita crise de crescimento, pessoal, não é tanto pelos trafares, não. Outra coisa que gera muita crise de crescimento é o subaproveitamento daquilo que nós temos de bom. É o subaproveitamento daquilo que nós temos de potencial e não usamos. Isso é muito chato, diga-se de passagem. Já pensou a gente dessomar, voltar para a dimensão extrafísica e deixarmos de usar determinados talentos evolutivos nossos? Não deve ser uma coisa assim das mais agradáveis, tá? Outra coisa, a gente vê isso muito inclusive na consciência terapia, é a questão da intrafisicalização. O que significa intrafisicalização? A pessoa ela só consegue ver a vida intrafísica. Ela só consegue ver interesses intrafísicos. Ela só pensa na vida humana tal qual a vida humana é, tá? E ela não consegue transcender nem um pouquinho dessa vida intrafísica. A gente chama que a consciência está, nesse caso, intrafisicalizada, tá? E outra, tem consciências, pessoal, que não adianta querer forçar a barra em relação a isso. Tem pessoas que... Outra coisa, conscienciologia, consciencioterapia, não se força a barra com ninguém. Então a pessoa às vezes fica empolgada com essas ideias, né? Ela quer forçar a barra. Escuta, vamos todo mundo, conhecia a conscienciologia, né? Quer dar uma de político? Vamos lá, todo mundo seguindo a conscienciologia. Não é assim, tá? Então às vezes tem determinadas situações que tem pessoas que não querem nem saber desse tipo de ideia. Eu conheci pessoas assim, tá? E tem que ser respeitado, tá? É um direito delas não querer saber desse tipo de ideia, tá? E a gente não vai brigar por causa disso, não vai fazer tempestade em copo d'água em relação a isso. Se a pessoa ela quer ser feliz ao jeito dela e não quer saber de nada a respeito de vida multidimensional, nada de programação de vida, ela tem esse direito, ok? E aí as consequências vai variar muito, depende muito do caso, tá? Outro ponto que é sério, a leniência em relação à cosmoética. E pessoal, essa outra frase, pela cosmoética não há erro inócuo,
Isso é uma frase dos 700 experimentos da Conscienciologia. Já vou responder a sua pergunta, tá, Carla? Só deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Pela cosmoética, não existe erro inócuo. Tudo que a pessoa fizer de bobagem, principalmente da bobagem autoconsciente, ela sabe que está errando e continua fazendo troço, isso uma hora vai dar na cabeça, tá? Vai dar na cabeça não é uma expressão muito técnica, né? Digamos assim, vão ter consequências para ela, num grau maior ou menor. Então, se a pessoa está errando, ou ela está fazendo alguma coisa que ela sabe ou suspeita que está errando, a primeira coisa que ela deveria fazer é parar de errar, tá? Quanto mais cedo ela parar de errar, melhor para ela e melhor para todo mundo, ok? Agora, a Carla está perguntando aí da síndrome do estrangeiro e a programação de vida. A síndrome do estrangeiro, ela é uma patologia, uma parapatologia consciencial, no qual a pessoa vem aqui para essa vida humana e em função, às vezes, de desacertos de outras vidas, pode ser, nem sempre, tá, pessoal? Ela chega aqui nessa vida humana e começa a ver o que eu estou fazendo aqui. Essa família onde eu estou é realmente a minha família? Essas pessoas que estão aqui comigo realmente são do meu grupo? A sensação que eu tenho, nesse exemplo hipotético que eu estou falando, né? A sensação que eu tenho é que essa minha família não é bem minha família, não. Eu sou aqui um estranho no ninho. Eu sou aqui quase que um patinho feio. O que eu estou fazendo aqui no meio? A pessoa poderia fazer essa pergunta, né? A Carla está colocando que é disso que ela sofre desde criança. Ok, Carla? Obrigado aí pelo seu despojamento em colocar isso. Então, essa síndrome aí do estrangeiro, Carla, ela, digamos assim, uma das coisas que eu estava falando antes da questão do grupo tem a ver com a questão da síndrome. Nem sempre as duas coisas vão ter relação. Eu que estou relacionando agora em função da sua pergunta, tá? Então, a questão, se a pessoa ela está na síndrome do estrangeiro, vale a pena ela perguntar para ela, qual que é o meu grupo evolutivo? Onde que é o meu grupo evolutivo? Onde que é o meu nicho de trabalho evolutivo? Tá? Veja bem, se ela está numa família, alguma relação ela está com a família. Ela pode ter ela pode ter a síndrome de estrangeiro que for. Se ela está naquele contexto familiar, alguma relação com aqueles familiares todos ela tem. Isso é inegável. Tá? Porém, ela às vezes sente falta do grupo de trabalho evolutivo. E isso pode gerar a questão aí da síndrome do estrangeiro. Vale a pena lembrar, não sei se você já leu o livro, né, Carla? Tem um livro aqui da professora Malo Balona, Síndrome do Estrangeiro, cuja especialidade, inclusive, é consciencioterapia. Tá? Não tem um livro aqui. Não. Tá bom. A gente estava vendo se teria o livro aqui para mostrar para você, tá, Carla? Então, o livro Síndrome do Estrangeiro é aí uma situação... Infelizmente, nós não temos o livro aqui não, tá? O livro Síndrome do Estrangeiro, da professora Malo Balona, é um livro aí que aborda exatamente essas situações aí em que a pessoa está se sentindo inadaptada à vida humana. Agora, pessoal, tem muita gente até na Conscienciologia que via Síndrome do Estrangeiro... como uma coisa até meio chique, né? Não, eu tenho síndrome de estrangeiro, né? Eu sou o portador da síndrome de estrangeiro. Ó, gente, ter doença e ter patologia não traz, né? Não tem charme nenhum em ter doença ou parapatologia. A síndrome de estrangeiro é uma doença. Não quero nem dramatizar, também não quero ser leniente com um processo desse. Então, a pessoa que ela tem a questão aí da síndrome do estrangeiro, ela precisa trabalhar com ela mesma, precisa chegar na sua autocura. Muitas vezes, a síndrome do estrangeiro pode ter base em processos afetivos no passado, tá? E que a pessoa, às vezes, precisa fazer reconciliações, precisa melhorar uma série de coisas, alguns pontos. Então, pode ter uma questão da afetividade. Este livro foi o que mais marcou. A Carla leu o Síndrome do Estrangeiro. Ele foi determinante para eu entender a minha angústia. Correto, Carla, tá? Veja bem, quando a pessoa identifica uma patologia, quando ela percebe uma patologia, quando ela tem a autopercepção de uma parapatologia, tá? Isso dá uma força muito grande para ela melhorar. Então, quando a pessoa tira essa dúvida, consegui entender o que acontecia comigo, esse ponto da motivação, dá gás para ela ir em frente contra a questão da autoconsciencioterapia, da sua própria programação de vida.
Ok? Então, erros conscientes reiterados, eu já coloquei aqui, omissões reiteradas, tudo isso pode gerar processo ectópico. Inclusive com doença no soma, tá? Quantos casos de câncer por aí afora não são em função de um processo de ectopia existencial? Quantos casos, por exemplo, de câncer aí, o pessoal fala muito do câncer do seio, inclusive está tendo campanha agora esses dias aí no Rio de Janeiro e em outras cidades sobre a questão do câncer do seio. Quantos processos de câncer do seio, por exemplo, não são em função de mágoas que geraram ectopias na programação existencial? Não estou afirmando que todo caso é assim não, tá, pessoal? Longe de mim, eu sou uma pessoa que tem um jeitão enfático de falar. Mas o meu jeitão enfático aqui é secundário, tá? Vocês não precisam aceitar nada do que eu estou falando aqui. Só pensar nas hipóteses, analisar, avaliar as hipóteses aqui, mas o meu jeitão enfático é o que menos interessa aqui. O que mais interessa é a ideia. Quantas doenças físicas mesmo não foram em função de processo de ectopia existencial? É de se pensar. Não tem como afirmar categoricamente todos os casos, não. Mas é uma coisa que pelo menos vale a pena a gente ficar mais reflexivo. Pode passar para o próximo, Sabrina, por gentileza. Tá? Outra coisa, desafeições que em geral e a consequente intoxicação energética, tá? A pessoa está muito desafeição com os outros, não, ela tem tem mágoa com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, tem mágoa com todo mundo. Isso não é algo positivo para a execução da programação existencial. Tem muitas mágoas que quando pegam na emoção paralisam a consciência. Paralisam no sentido evolutivo, tá? Elas não conseguem, porque ela está tão magoada, ela nem sabe que está tão magoada. Às vezes ela não tem nem noção da quantidade de mágoa que ela tem. Isso gera problemas. Riscomania, tá? Riscomania é praticar, por exemplo, esportes radicais. Ninguém com proexis veio aqui para essa vida humana para praticar bungee jumping, né? Ficar pulando e ficar deixando a vida por um fio, ok? Outra coisa, efeitos do ódio, da vingança, do belicismo, a questão do suicídio lento, a pessoa que não se cuida e acaba se matando. As incoerências crassas, aquilo que a pessoa sabe, mas ainda não faz. Ou aquilo que ela sabe que é ruim para ela e continua fazendo. E outra coisa muito comum que pode ser reveladora aí de ectopia existencial. Reclamação, queixa e antagonismo patológico. A pessoa que se queixa demais, é bom às vezes parar tudo e fazer reflexão. Estou me queixando tanto assim por quê? Estou reclamando tanto da vida assim por quê? Fico reclamando dos outros o tempo todo? Normalmente uma pessoa desse tipo, às vezes o convívio dela é muito difícil com os outros. Então, vale a pena ver. Reclamo muito. Quando a pessoa está reclamando muito dos outros, é sinal que às vezes ela precisa dar uma olhada a mais para ela mesma e saber o que está acontecendo comigo, afinal de contas. Estou reclamando por algum motivo? Por que eu estou reclamando? Tem muita reclamação cuja base é a insatisfação na execução da própria proexis. Só que em vez de a pessoa olhar para ela mesma e avaliar o que está acontecendo com ela, ela prefere o quê? Olhar os outros e reclamar dos outros. É um mecanismo de defesa. Podia passar para o próximo, Sabrina? Pessoal, nesse próximo aí, nessa próxima transparência, temos a questão de proexis e saúde. E tem duas correlações. Essa correlação, o professor Loshi especificou mais essa correlação na 5ª jornada de saúde que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu já faz alguns anos. Então, ele colocou o seguinte no trabalho dele lá nos anais, que é sobre proexoterapia. Executar a proexis melhora o nível de saúde. Proexoterapia, tá? Eu acho até que, não sei se eu escrevi, eu acho que depois eu tenho que verificar se o termo que eu usei ali está escrito corretamente, tá? Então, quando a pessoa começa a executar a sua programação existencial, muitas vezes a saúde dela pode melhorar. A energia melhora, a saúde melhora, tudo fica melhor em torno dela. E agora, se ela também fizer um movimento contrário, de melhorar a saúde dela, para depois começar a executar a programação existencial, também não tem problema nenhum. A verdade, as duas coisas podem acontecer muito juntas, muito próximas uma da outra. Tá claro isso que a gente está colocando aqui, pessoal?
Então, executar a Proexis melhora o nível de saúde. E melhorar a saúde facilita a execução da Proexis. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês de reflexão. Quantos aqui será que tem programação de vida? Quantos aqui nessa sala virtual? Nós estamos com 29 pessoas, é isso? Contando inclusive nós dois, né, Sabrina? Temos aí 29 pessoas participando aí dessa nossa sala. Quantos que tem uma programação existencial que é ligada à questão da saúde? Roberta Castro está dizendo que ela tem, tá? Roberta, psicóloga lá do Nordeste. Inclusive faz parte lá do Colégio Invisível da Consciência Terapia, tá? Ó, o Jaime Carriello, eu tenho quase certeza que ele deve ter programação existencial ligada à saúde. Pessoal, não é que eu tenha a bola de cristal para adivinhar isso não, tá? São pessoas que eu conheço que estão aqui na sala virtual, tá bom? Então, Jaime Carriello, eu desconfio, até por causa da profissão dele, que deve ter alguma coisa muito forte aí ligada à questão da saúde. Porque a gente vê que a consciencioterapia, pessoal, é um nicho, não só a consciencioterapia, as áreas, e até áreas correlatas à consciencioterapia, né? A consciencioterapia, ela é um nicho de especialidade proexológica. Ela é um nicho de especialidade de programação existencial, tá? Então, vale a pena. A pessoa tem psicólogo, médico ou correlato à área da saúde, será que ela não tem alguma programação existencial ligada ao quem sabe até o trabalho da OIC ou quem sabe até o trabalho em outras áreas, em outras situações? Ou seja, isso eu estou até comentando mais com o pessoal dos próprios voluntários da Conscienciologia que estão assistindo aí. Qual que é o seu nicho de especialidade proexológica? Qual que é o ponto... Não estou dizendo que tem que ser necessariamente a área da saúde, tá, pessoal? Pode ser qualquer outra área, inclusive. Às vezes a pessoa tem nicho dentro da área da comunicologia. Ela é uma excelente comunicadora. Às vezes a programação existencial dela é pela questão da comunicação. Outros têm mais a ver com a questão da administração conscienciológica e por aí vai. Então, cada pessoa ela vai ter que ver qual que é o seu nicho de atuação proexológica. Como se descobre o nicho? A Carla está perguntando. O meu está ligado com a consciencioterapia. A Roberta Castro está colocando que a questão dela deve estar ligada com a consciencioterapia. Carla, como que se descobre o nicho? Não tem uma fórmula, uma receita de bolo. A gente pode dar algumas técnicas para você nesse sentido, mas não pode dizer faça isso, faça aquilo em etapas tudo direitinho que você vai descobrir. Mas tem algumas técnicas que podem ajudar você. Por exemplo, qual foi a natureza dos aportes que você recebeu nessa vida humana? Qual foi a natureza das coisas boas que você recebeu nessa vida humana? Quanto que você recebeu de positivo nessa vida humana para estar aqui, por exemplo, hoje discutindo com a gente essas questões da conscienciologia? Esse pode dar um indicativo do qual que é o seu nicho de programação existencial. Agora tem uma outra coisa, tá, Carla, que eu acho que vale a pena colocar. Às vezes a pessoa não precisa saber do nicho tudo direitinho da Proexis para começar a trabalhar. Às vezes, se ela tem uma ideia, mesmo que vaga, e já tem um ponto por onde ela começar a trabalhar, vale a pena ela partir para a prática. Porque ela partindo para a prática, fica às vezes muito até mais fácil dos amparadores, dessas consciências extrafísicas mais maduras e lúcidas, poderem ajudar a pessoa no reencaminhamento da sua programação de vida. Tá claro isso que eu estou falando, Carla? Porque a pessoa não pode... Nós não podemos, dentro do contexto da Proexis, ficar paralisados por angústias. Tá? Angústia, a Carla está dizendo que ficou claro, tá? Angústia, dúvida martirizante, não estou dizendo que esse seja o seu caso, tá, Carla? Estou generalizando aqui, porque pega muita gente, né? Dúvidas que a pessoa fica se martirizando e paralisada. Isso não é positivo dentro do contexto aí da execução da programação existencial. Vale a pena ela começar a fazer, vale a pena ela começar a ter uma ação, que isso vai ajudar bastante dentro da questão da programação de vida, ok? Outra coisa, pessoal, conscienciologia, proexologia, consciencioterapia ajudam as pessoas a ter as suas próprias respostas, mas não vão responder definitivamente nada para ninguém. Quem vai encontrar a resposta da sua programação de vida, das suas coisas, etc e tal, é a própria pessoa. Ok? Então, aquilo que eu estava falando, a autocura é uma questão, antes de mais nada, que é individual. Então, a pessoa que vai ver nela mesma
e vai procurar aí para ver o que tem dentro do contexto dela, tá? Deixa eu ver aqui, vamos para o próximo slide. Poderia passar para mim, Sabrina? Agora, pessoal, uma coisa que eu achava que era importante. Eu tenho uma hipótese aqui que eu queria debater aqui com vocês, tá? A autoconsciência terapia incessante é fator profilático em relação aos desvios de proexis. Por que isso? Porque quando a pessoa está em autoconsciência terapia constante, levando em consideração também o processo bioenergético e multidimensional, é mais fácil para o radar dela ficar ligado. E ela consegue, por exemplo, qualquer desviozinho na cosmoética, qualquer pensene, às vezes, mais mal elaborado, mais anticosmoético, a pessoa pode sentir isso no ato, tá? O conhece-te a ti mesmo, sempre tento praticar isso. Realmente, Anderson, isso tem a ver com o autoconhecimento, tá? Mas um autoconhecimento que não é só simplesmente a questão nossa psicológica, é um autoconhecimento que leva em consideração também o nosso processo bioenergético e o nosso processo multidimensional. Que quando a pessoa faz alguma coisa que é anticosmoética, alguma coisa que ela sabe que está fazendo errado, está prejudicando ela ou os outros, mesmo que só através do pensamento, ela sente de imediato. Quando ela está já trabalhando com energia, né? Energia, parapsiquismo, e a pessoa sente que ela está pisando na bola. Se ela está sentindo que está pisando na bola, vale a pena ela parar e pensar, tá? Comecei a ter esse padrão de pensamento aqui, o meu nível de energia ficou ruim, alguma coisa não está boa, o que aconteceu aqui? E ela deve pensar mais seriamente nesse sentido, tá? Então, leve em consideração, conhece-te a ti mesmo, mas aplicado também do ponto de vista multidimensional, bioenergético e, se possível, até dentro da questão da serialidade existencial. O Anderson está dando ok aqui, a gente está vendo, tá? Então, a consciência em autoconsciência terapia constante percebe mais facilmente os riscos da ectopia, a partir da cuidado maior com suas reações holossomáticas, energéticas e parapsíquicas. Quando ela fizer, ou seja, quando ela vê um erro pensênico, ela já tenta corrigir esse erro o mais rápido possível, tá? A autoconsciência terapia, pessoal, ela amplia, quando bem feita, é claro, ela amplia sempre a autopercepção da consciência, ok? Pessoal, no meu relógio aqui já são 4h33, tá? Mais ou menos por esse horário, 4h30 e pouco. Daqui a pouquinho eu vou querer conversar com vocês a respeito de um curso que nós estamos fazendo em parceria com a questão da Apex, ok? Então daqui a pouco eu já estou passando aqui para a parte mais, finalizando a web conference, o conteúdo da web conference propriamente dito, e depois eu vou divulgar aqui um curso chamado Imersão Projeto Terápica, que nós estamos fazendo em parceria com a Apex. Mas não é assim uma divulgação não, vou fazer alguns comentários que tem a ver com esses assuntos que a gente está discutindo aqui a respeito do curso, tá? Então, a autoconsciência terapia ampliando sempre a autopercepção. Podemos passar para o próximo? Tá? Os desvios pensênicos anticosmoéticos sendo sanados prioritariamente. Pessoal, eu espirrei, tá bom? Não aconteceu nada de mais sério. Simplesmente o palestrante deu um espirro. Obrigado, Anderson. Saúde aqui. Valeu, obrigadão, viu? Tá? Então, os desvios pensênicos anticosmoéticos sendo sanados prioritariamente. E o objetivo autoconsciência terápico. Elevação de um patamar, na verdade, cosmoética irreversível. Quando chega num nível em que a pessoa não volta mais atrás do patamar cosmoético dela que ela alcançou, tá? E ela não dá mais bobeira. Não quer dizer, pessoal, que a pessoa não vai ser perfeita, que ela vai virar uma espécie de santo ou santa. Não é nada disso, tá? Mas quando ela identifica o erro, ela identifica uma mancada, ela procura corrigir o mais rápido possível. O professor Nario Takimoto, ele costuma dizer o seguinte: autoconsciência terapia mesmo, quem pratica para valer, chama-se desassediado permanente total. Eu não sou desassediado permanente total, tá? Não sei quantos de vocês aí já chegaram na desperticidade, tá? Mas não é uma condição das mais frequentes. Então, a autoconsciência terapia mesmo, a gente só vai conseguir entender de fato, galera, depois que chegar na condição de desassediado permanente total. Porque daí, a autoconsciência terapia ela é imediata. Qualquer mancada, qualquer erro, não dá nem tempo para crescer autoassédio, não dá nem tempo para a pessoa se assediar. Então, a autoconsciência terapia dela é
constante, ok? Pessoal, alguma dúvida aqui em relação à questão do conteúdo? Eu queria falar algumas coisas para vocês do imersão progestioterápica. Inclusive eu tenho o panfleto aqui, só que eu acho que aqui não vai ficar muito nítido, né, Sabrina? Não vai ficar. Eu acho que tem, se puder passar o endereço para eles, tá? Pessoal, aí eu queria falar rapidamente desse curso de imersão progestioterápica e depois eu vou passar aí para um debate, tá? Vocês podem fazer perguntas à vontade. Ah, o assédio, tem uma pergunta aqui do Anderson. O assédio que você mencionou é interno e também externo? É dentro da conscienciologia, nem vou falar da consciencioterapia, mas dentro da conscienciologia tem uma frase que é emblemática, que é a seguinte: todo assédio começa com um autoassédio, tá? Toda situação de intrusão de uma consciência extrafísica sobre a consciência intrafísica começou com base no autoassédio da consciência. Ela começou a pensar alguma besteira lá dentro dela, começou a pensar alguma bobagem lá dentro dela, começou a pensar lixo, tá? Começou a ter pensenes de baixa qualidade. Esses pensenes de baixa qualidade é que dão margem ao assédio externo. Então, para ter assédio externo, Anderson, precisa ter o assédio interno antes. Ou seja, a pessoa se assediar com ela mesma. Aquilo que nós chamamos de autoassédio, tá? Acho que aqui. Ok, Anderson. Agora, pessoal, gostaria de falar desse curso aqui, que é o Imersão Progestioterápica. Imersão Progestioterápica é o curso de campo energético da Organização Internacional de Consciencioterapia, tá? E nós vamos ter uma imersão progestioterápica que vai ser feito em parceria com a APEX, aqui a Associação Internacional de Programação Existencial, que vai ocorrer em 6, 7 e 8 de julho de 2012. Cujo mater pensando que a gente vai procurar estudar bastante nesse curso é exatamente a proexologia, a questão aí das programações existenciais. Pessoal, esse é o curso de campo energético da OIC. Muita gente ainda não conhece esse curso de campo energético. Julho, mês 7, tá? Pode digitar a data aí para mim, Sabrina, por gentileza? 6, 7 e 8 de julho de 2012 em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tá? Teve aí um outro curso que a Roberta colocou aí, tá? Depois a gente informa novamente esse curso no final, tá, Roberta? Então, 6, 7 e 8 de julho, em Gravataí, nós vamos ter aqui o curso Imersão Progestioterápica. E esse curso de Imersão Progestioterápica, pessoal, é um curso de campo energético. O que acontece nesse curso de campo energético? É um curso que as pessoas ficam deitadas no colchonete, tá? Doando suas energias. Fica um consciencioterapeuta, que também é um epicentro consciencial, ou EPICOM, em transe parapsíquico. E ainda há mais 4 consciencioterapeutas atuando energeticamente como energizadores. Então, primeiro, a pessoa participa de um campo progestioterápico, estando deitado no colchonete. Ela sai andando desse campo com o auxílio da nossa equipe. Ela senta numa poltrona e é energizada por 4 consciencioterapeutas. Toma um verdadeiro lava-jato energético. Já vou responder para você, tá, Laura? Depois desse lava-jato energético, ela entra em contato, vai ter eu vou usar a expressão conversa. Ela vai ter uma conversa lá com o epicentro consciencial. Pré-requisitos. Muito bem perguntado, dona Laura, tá? Esse curso não tem pré-requisitos. Qualquer pessoa pode fazer esse curso, mesmo que nunca tenha ouvido falar em conscienciologia antes, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer esse curso. Gravataí, pessoal, não sei se eu falei, fica no Rio Grande do Sul, tá? A Maria Santana está fazendo a seguinte pergunta aqui, tá? Esse curso também tem em Foz, tá, o Anderson? Podia... Isso. A Maria Santana está perguntando. E quando já identificamos a reciclagem necessária? Porém, isto implica em rompimento com o mais materialista dupla. Isso, pessoal, isso é uma condição muito delicada e de muito fórum íntimo, tá? Tem que ver aí a situação toda, ver bem essa condição, tá? Porque é o seguinte, se a pessoa está na sua programação existencial, ou o parceiro ou parceira
acaba sendo uma espécie de âncora para essa programação existencial, não deixa essa programação existencial deslanchar, aí a pessoa vai ter que avaliar muito bem o caso. Porque, por exemplo, se ela tem filho ou filha, aí, meu amigo, dançou. Ela tem uma responsabilidade com aquele menino, com aquela menina, com aquela criança, até ela fazer mais ou menos seus 18, 19, 20 anos de vida. Porque se você separar e descuidar das crianças, isso é um problemão, tá? A pessoa vai ter uma condição, aquilo que a gente chama de interprisão grupo kármica. Não, vou fazer a minha programação de vida e vou deixar meu filho, vou deixar meu marido chutar o balde da vida, tá? E quero executar minha proexis. Cuidado, tá? Isso não é bacana, não é positivo. Vai ficar em dívida grupo kármica, uma dívida kármica, eu vou usar esse termo para facilitar o entendimento, com os filhos dentro dessa situação. Então a pessoa ela vai ter que administrar a situação e vai ter que fazer aquilo que é melhor para tudo e para todos, incluindo ela. E ela vai ter que tomar isso como referência. Então, separação, pessoal, é sempre um assunto muito delicado. Quem tem que decidir é a própria consciência, é claro, mas ela vai ter que levar em consideração vários fatores. Um dos fatores mais sérios é a presença de filho ou filha, tá? Criança. A Carla está perguntando se vai ter em Curitiba também ou em Florianópolis, imersão progesterápica. Olha, esse ano agora só vai ter em Porto Alegre agora e depois em setembro em Foz do Iguaçu. 31 de agosto, 1 e 2 de setembro vai ter em Foz, tá, Carla? Eu não... Depois você dá uma olhada lá no site da OIC e vê se já tinha ideias de se confirmar outras imersões. Mas acho que isso não está colocado ainda, tá? Ok, espero ter ajudado aí, tá, Maria? A Maria Santana aí que fez a colocação na questão do parceiro materialista, né? Então vai ter... Talvez nos próximos anos é bem provável que tenha necessidades, tá? Curitiba já teve uma vez, tá, Carla? E é provável que tenha nas outras cidades também. Agora, pessoal, eu queria voltar só para falar uma coisa desse curso aqui, dessas atividades que eu falei. Ok, obrigado. Aí, a Márcia do Rio de Janeiro é que está colocando, só tem esses na página, né? Talvez tenha outros, mas tem outros que estão em estudo ainda, tá? Não sei nem se vai dar para sair ainda esse ano. Mas tem outros cursos que estão sendo estudados. Por enquanto, os que estão sendo certos mesmo, divulgados, são esses dois. É o Imersão lá de julho, de Gravataí, e o de agosto e início de setembro aqui em Foz do Iguaçu. São os que tem na página da OIC. Obrigado, viu, Márcia? Tá? Agora, pessoal, um detalhe desse curso. Eu já participei desse curso na condição de estar na equipe também como aluno algumas vezes. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção nesse curso. O fato de as pessoas terem, às vezes, muitas projeções, experiências fora do corpo. E teve uma turma uma vez que eu nunca esqueci, que o pessoal teve projeção, teve experiência fora do corpo, com um tema de reconciliação, tá? Então, a pessoa sai do corpo, junto com o auxílio aí dos amparadores. Eu não estou dizendo que toda a turma isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas teve uma que eu participei que aconteceu isso. Em que a pessoa saia do corpo e via a questão lá, tudo estava acontecendo, da programação, da reconciliação entre consciências, inclusive com ela. Agora eu vou dar uma especulada aqui, tá, pessoal? Não tenho como afirmar. Nessa imersão progesterápica, é muito provável que nós temos a participação de duas equipes extrafísicas distintas. A equipe extrafísica da própria Apex, ligada a esse contexto da programação existencial, e também a equipe extrafísica da própria OIC. As equipes extrafísicas, elas trabalham muitas vezes interligadas, tá? Às vezes num dia uma predomina mais, no outro dia no campo outra predomina mais, e elas vão estar trabalhando, atuando lá, tá? Existe um nível de especialização das equipes extrafísicas. Eu nunca esqueci, agora vou citar aqui uma experiência pessoal que aconteceu comigo, e que talvez exemplifique o que vai acontecer na imersão progesterápica. Talvez, não dá para afirmar. Eu estava participando do curso Multicampo aqui em Foz do Iguaçu, e eu estava numa das filas que estavam sendo energizadas. Cada EPICOM, eram 4 EPICOMs nesse curso, Multicampo, ele só foi dado uma vez, tá? E aí o que acontece? Quando a pessoa estava lá energizando, um dos EPICOMs estava energizando, na hora que ele chegou numa das pessoas que é ligada à Apex, no caso era o Laínio Loche, que muitos de vocês devem conhecer, na hora que esse EPICOM começou a energizar o Loche, eu senti nitidamente a presença em campo de uma equipe extrafísica muito ligada à programação existencial,
com um nível de especialização relativo a Proexis que me criou um impacto. Eu senti. Era um grupo de consciências, me pareciam que tinham a ver com a Europa, mas eu não tive uma percepção tão clara nesse sentido, não. Me lembrava alguma coisa de celtas, tá? Mas essa percepção não ficou tão clara para mim. Mas o que ficou mais marcante é que eram consciências extrafísicas muito focadas, muito ligadas, estudiosas da temática da programação de vida. Muito provavelmente, daquelas consciências, algumas lá provavelmente eram multicompletistas, dessas consciências que eu consegui perceber. Então, é bem provável afirmar categoricamente, pessoal, eu não tenho como fazer essa afirmação, tá? Mas é muito provável que essas consciências, esses para-estudiosos da programação existencial, estejam lá em conjunto com a equipe da OIC, com a equipe de paraconsciencioterapeutas, aí tentando ajudar a turma intrafísica que tiver lá no curso, ok? A Roberta Castro está dizendo que o curso de Progestoterápica é um excelente curso. Acho que esse curso já teve lá no Nordeste. Eu não sei se ela fez lá no Nordeste. Foi lá que você fez, Roberta? Lá em Natal? Esse curso já teve 2 vezes em Natal. Ó, a Roberta está dizendo que ela tinha um caso crônico, uma questão crônica aí dela, e que ela não conseguia. Ah, uma ótima pergunta. Qual a diferença entre imersão progestoterápica e o ECP2? A Roberta confirmou que ela fez lá em Natal. Qual a diferença entre imersão progestoterápica e o ECP2? Ambos são cursos de campo. Ambos têm campo instalado e ambos têm epicentros conscienciais trabalhando. Qual que seria a diferença? A diferença que eu posso dizer para você, Carla, é a seguinte. Primeiro, tem 4 consciencioterapeutas que vão estar atuantes no campo, energizando cada um dos alunos. Tá? E a pessoa, quando ela vai lá interagir com o EPICOM, ela vai conversar com o epicentro consciencial em transe parapsíquico. No ECP2, às vezes, dependendo do que é feito no campo, e do que, não que um curso seja superior ao outro, não é isso que eu estou querendo dizer, não, tá? Mas no imersão progestoterápica tem a especificidade da pessoa ter ali uma oportunidade de fazer perguntas para o epicentro consciencial. O epicentro consciencial até pode energizar, mas normalmente ele fica lá mais recebendo as perguntas e respondendo, entrando em debate, inclusive, com as pessoas que vão entrar em contato com ela, tá? O imersão tem muito mais um foco na saúde holossomática, eu concordo com isso que a Roberta está colocando, e tem também uma questão de otimização da autoconsciência terapia, tá? Em função da presença da equipe lá extrafísica especializada, tem uma condição de otimização na questão da autoconsciencioterapia. Sem contar que tem debates consciencioterápicos à tarde, que ajudam, na parte da tarde do curso, no sábado e no domingo, que ajudam a pessoa a entender as vivências que ela teve na parte da manhã. Tá? Esse curso, pessoal, tem muito desassédio, tá? Tem muita assistência. Rola muita assistência interconsciencial nesse curso, ok? Então, ali o tipo pode ter assistência dos mais variados tipos, ok? Pode ter assistência para a gente, por exemplo, teve um curso, não vou citar, que eu participei, em que a temática da assistência foi sempre uma condição de mágoa muito séria. Consciências que estavam lá sendo assistidos, que tinham alguma relação com as consciências, e que estavam tendo muita assistência numa condição de mágoa que era muito séria, muito delicada, tá? Esse CP1, quando haverá, eu não tenho como responder essa sua pergunta, Maranã, porque eu voluntario no AIC, e aí o que eu posso dizer? Procura o site do IIPC, www.iipc.org.br, e você lá no IPC provavelmente, eu acho que eu falei o nome certo, né? Acho que esse é a... Ou então vai no Google e procura Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e você vai descobrir aí a programação de ECP1s. Tá? Nós, infelizmente, realmente não temos aqui à mão essa informação. Ok? Tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. Pessoal, nós temos mais 10 minutos. Eu estou deixando aí o fórum. Pessoal, para quem tiver a fim de vir em Foz, de 7 a 9 de setembro, nós vamos ter aí a Jornada de Saúde da Consciência. Tá? Jornada de Saúde da Consciência, que é o evento da OIC, o evento de pesquisa científica da OIC, em que nós vamos abordar temas relativos à saúde consciencial e à consciencioterapia.
Então, tá, já fica o convite aí para todos vocês também. Lá no site da OIC vocês encontram mais informações nesse sentido. Pessoal, gostaria de deixar aberto aí para perguntas aí de vocês. Ó, a Márcia do Rio de Janeiro, que é voluntária lá do IPC, está sendo mão na roda aí para a gente. Ela já colocou aí à disposição a agenda do IPC, tá? Ainda no que se refere aos ECP11. Mais uma vez, obrigado, Márcia. Quem faz TENEPS está na Proexis? Não sei. Tem que perguntar para o praticante da TENEPS. Escuta, você está na sua Proexis ou praticante da TENEPS? Pode ter praticante da TENEPS em ectopia? Acho perfeitamente possível. Tá? Então tem que ver aí o contexto, tem que ver a situação, tem que ver o que esse tenepsista está fazendo, o que ele está fazendo de direito. Então, tem que ver a situação. Uma pessoa que não está fazendo TENEPS pode estar na Proexis? Também pode, tá? Dependendo do contexto, depende da situação dela. O que eu acho, pessoal, que tem que ver aí, que é da pergunta aí da Vilma Lira, que também participa conosco lá do Colégio Invisível da Consciência e Terapia, é o seguinte: minha TENEPS está rendendo? Minha TENEPS é mais para me desassediar das minhas imaturidades conscienciais? Ou eu estou fazendo realmente uma TENEPS que está assistindo os outros? TENEPS, pessoal, é bom, talvez tem gente que não conhece aqui o termo. TENEPS é tarefa energética pessoal, ou técnica energética pessoal, tá? Se a pessoa está dentro da programação existencial, a tendência da TENEPS ela ser rentável, ela está positiva, ok? Então, se ela nessa técnica dessa tarefa energética pessoal não está rendendo bem, o troço está esquisito, será que isso pode ser indicativo de que ela tem ectopia? Pode. Ao meu ver, pode, tá? Agora, pessoal, aquilo que eu estou falando, né? Eu sou um cara enfático, não vai só pela minha ênfase, não. Analisa, questiona, vê se tem lógica. Por quê? Se a pessoa tem ectopia e a ectopia for muito braba, ela não vai ter uma coerência dentro da sua programação, dentro da sua tarefa energética pessoal. Tá? E algo vai ficar deslocado lá. Não tem como a pessoa ser duas caras na TENEPS. Isso é bom para todos nós pensarmos, tá? Não tem, consciencioterapicamente falando, não tem como a pessoa ser duas caras na TENEPS. Se ela tiver incoerente na vida intrafísica com alguma patologia que ela queira cobertar, isso aparece na TENEPS. Não tem como esconder esse troço, tá? Mais uma pergunta, pessoal? Temos aí mais 7 minutos pelo meu relógio, tá? Aí você tem que avaliar o caso, tá, Carla? Mesmo a intenção dela, mesmo estando ectópica, tem que ver a situação e tem que analisar o caso. A TENEPS dela pode, se ela estiver positiva, ela tiver um nível de saúde, alguma coisa, teve mais uma pergunta depois, tá? Ela pode ainda estar rendendo algum nível na programação existencial? Também não descarta essa possibilidade. Agora, se ela está na TENEPS e já conhece o conceito de Proexis, gente, vamos fazer sinergia das duas coisas, tá? A TENEPS, muitas vezes a TENEPS faz parte da Proexis. Também tem isso que é bom lembrar, tá? Às vezes, dependendo da pessoa, às vezes ela saiu com uma cláusula lá na sua programação existencial para ela ser praticante da tarefa energética pessoal. E isso está fazendo parte da Proexis dela. Então ela está fazendo TENEPS, às vezes pode ser já um grande sucesso na programação de vida dela, ok? Agora veja bem, tem gente cuja TENEPS não, a Proexis não é só a TENEPS não, tem muito mais coisa. E aí se ela se ectopizar, se ela patologizar brabo, alguma coisa dentro da TENEPS dela não vai fluir bem, tá? Eu tô colocando, pode discordar, tá, Carla? Não sou aqui dono da verdade, não tô querendo me colocar na condição de cara, né? Que manda tudo, que manja tudo, ok? Agora, ela tendo uma intenção positiva, ela, digamos assim, se ela está em ectopia e ela está procurando sair da ectopia, e ela está fazendo movimento para sair dessa ectopia, aí a tendência dela, a TENEPS é ficar, é melhorar, dinamizar, tá? Pessoal, eu vou ser bem franco com você, tá, Carla? Se a TENEPS da pessoa se ela tá numa ectopia, uma incoerência muito franca com a Proexis, mesmo que ela chegue com as melhores das intenções, minha cara, alguma coisa ali vai se manifestar. Algum troço ali não vai ficar, a coisa não vai fluir redonda não, tá? Algum filme... Opa, tem outra pergunta aqui, né? Quem é que fez a pergunta? Pode mostrar para mim, Sabrina?
Algum filme abordando autodiagnóstico e autossuperação poderia indicar? Boa pergunta, Marcelo. Que dentro dessas etapas, desse jeito, vou ser bem sincero para você. Não conheço. Inclusive, se você quiser me ajudar, eu agradeço, tá, pessoal? Eu faço muito pesquisa da filmografia da enciclopédia da Conscienciologia. Quem descobrir filme com essa temática que o Marcelo está colocando aí, eu vou pedir que pode mandar um e-mail para mim, tá? Com o título do filme. Meu e-mail é ivovalente 1010@gmail.com. O 10 não é porque eu me acho o máximo, não, tá? Porque tem gente que diz que eu botei 10 porque eu me acho o máximo, ok? É porque a minha data de nascimento é no dia 10 de julho, ok, pessoal? Tá? Eu já escutei tudo quando foi. Porque antes o meu e-mail era ivovalente 71. Então o que eu escutei de piada com 71, eu não aguentei, aí eu preferi colocar a minha data de nascimento. Então é ivovalente10@gmail.com, tá? Esse e-mail que vocês estão vendo aí, ok? Filme sobre saúde é o que não falta. Tem agora um filme bem relevante aí sobre a história da psicanálise, que é um método perigoso, tá? Ah, mas o senhor é o máximo. Eu não sou tão máximo assim não, Ana. Eu estou bem consciente de onde estão as minhas limitações, tá? Me esforço para tentar ser um pouco mais, mas máximo eu estou consciente que eu não sou não, ok? Um bom filme, qual? É um método perigoso, esse que eu estava falando, Marcelo? Um bom filme? Olha, esse Um Método Perigoso, pessoal, é um filme que é referente à história da psicanálise. É bom para estudar como é que a psicanálise, como que os caras precursores da psicanálise eram totalmente imaturos, tá? Vale a pena dar uma olhada nesse filme nesse sentido, ok? Ana Peters, ela fez um desenho ali, não sei o que ela quis dizer com aquilo. A formação do professor é psicologia? Sim. Inclusive, Carla, hoje, para ser consciencioterapeuta, a pessoa ela precisa ser psicóloga ou precisa ser médico, tá? Ou médica, né? São essas duas formações profissionais que são exigidas para a pessoa que quer ser consciencioterapeuta, por enquanto. Só que a OIC daqui a pouco está desenvolvendo, a gente está batendo a cabeça para desenvolver outras atividades em que outras pessoas da área da saúde também possam ter os seus nichos de ação, tá? Nós ainda estamos pensando, estamos pesquisando isso ainda não está super claro nesse sentido na nossa cabeça ainda não, a gente está pesquisando nesse sentido. Tá? Pessoal, já são 3h58 no meu relógio, 57. Vamos aproveitar esses 3 minutos, tá? Alguém tem mais alguma perguntinha? A gente só vai encerrar mesmo às 5 horas. Minha pontualidade é britânica. Deixa eu achar que já dá. Então, pessoal, só fechar aqui. Só relembrando, imersão progesterápica vai acontecer em Gravataí, no Rio Grande do Sul, de 6, 7 e 8 de julho. A Roberta ela tinha colocado um aviso dos diretrizes da Proex. É bom a gente divulgar aqui, tá? A Roberta Castro, ela tinha feito, eu vou falar da divulgação ali. Deixa eu ver se tem. Aí. A Roberta. Gostaria de aproveitar a oportunidade para informar que nos dias 2 e 3 de junho, a Apex estará realizando em Recife, na Intercamp, o curso Identificação das Diretrizes da Proexis, tá? Então, pessoal, reforçando aí o convite que a Roberta tinha colocado lá antes, já fechando aqui a nossa web conference, de 2 e 3 de junho agora, na Apex lá em Recife, pessoal do Nordeste em especial, vai ter o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. Então, convidados aí a participar, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, tá? Gostaria de agradecer aí a Sabrina, que é o nosso suporte aqui. Gostaria de agradecer a Apex, tá? Agradecer o Idenilson, Losch, todo o povo aí que ajuda aí nas atividades da Apex. Muito obrigado aí pela chance, tá? O pessoal está agradecendo aí também a apresentação. Quem agradece sou eu, o João está se manifestando, a Zilma está se manifestando, e a Ana Peters lá de São Paulo. Tá, eu não sei se é Ana Peters ou Ana Peters, eu acho que é Peters, né?
Ana Peter está se manifestando, João, a Zilma. Ó, pessoal, eu que agradeço, viu? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando aí sobre esses temas avançados aí da conscienciologia. Nós vamos ter... Quando é que vai ser a próxima webconference? Pessoal, ó, próxima semana, que você já tem quem... E sabe quem é que vai ser o... Tá? Pessoal, próximo dia 2 de junho, vai ter webconference de novo aqui pelo site da Apex, tá? Que é todo sábado às 15h30. É nesse horário sempre, Sabrina? Todo sábado, das 15h30 às 17 horas, tem sempre a webconference aqui da Apex. Todos estão convidados aí a participar, tá bom? Gente, um grande abraço para todos vocês. Um abração.